E aí galera, beleza? Meus amigos, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Desejo que quando esse vídeo chegar até você, sua família, todos os seus estejam bem de saúde, estejam bem no enfrentamento aí dessa difícil situação. E sem muita enrolação, porque nosso tempo é bem pouquinho, a gente vai tentar ficar ali naquele bloco de mais ou menos 50 minutos, divididos em 10 ou em 5 partes, de média de 10 minutos, tá bom? Sou o professor mestre William Brito Bezerra II e nós estamos na nossa segunda aula sobre o pacote anticrimes. Meus amigos, seguinte. Na aula passada, se você não assistiu, eu vou deixar o link mais ou menos por aqui, eu não sei onde ele vai aparecer, acho que aqui talvez. Nós estudamos as modificações no Código Penal. Hoje nós vamos continuar com as modificações de natureza material penal. A partir da próxima aula, nós já vamos começar a abordar as mudanças processuais, tá bom? Mas vamos lá. Primeira das modificações. Olha, nós vamos tratar de 3 modificações na famosa LEP, ou Lei de Execuções Penais, tá bom? Primeiro deles, seguindo a ordem ali dos artigos, nós temos o artigo 9º. O artigo 9º, meus amigos, vai tratar de um tema que já existia, que é a criação do chamado banco do perfil genético. Então, na verdade, a identificação do perfil genético mediante o nosso famoso DNA, ácido desoxirribonucleico, ok? Então, o que é isso, professor? Qual é a inovação? Já existiu. O que mudou é que a partir de agora, vamos lá, o condenado por crimes praticados, olha, não é todo crime, é o crime que seja doloso, condenado por crime doloso, com, olha, violência de natureza grave, então também não é toda violência, não é violência à coisa, é violência à pessoa. Então, com crime doloso, com violência de natureza grave contra pessoa. Ou também, meus amigos, perdão não ter grifado aqui para vocês, eu substituí, vocês vão notar, eu peço que leiam o artigo 9º, não está hediondo, mas está lá, os crimes da lei de crimes hediondos. Olha que legal, os crimes hediondos estão ali no artigo 1º do Código. 1º, parágrafos, tá bom? Vamos seguindo. Então, quem cometer dolosamente crime que ou tenha violência de natureza grave contra a pessoa ou que seja hediondo, será submetido obrigatoriamente. Professor, o juiz... Não, é obrigatoriamente, não cabe defesa. Se ele foi condenado, basicamente nós temos aqui um efeito automático. Ele deverá ser submetido. Agora, por técnica adequada e indolor. Professor, vai arrancar os cabelos? Não, pessoal, o famoso cotonetezinho aqui na bochecha, tirou, que mal é nisso? Professor, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Pessoal, daqui a pouco eu vou entrar nesse método, mas por enquanto é obrigatório. Agora a técnica ela deve ser indolor, ele não pode recusar a submissão a isso, tá bom? Parágrafo 1A. Professor, não tem parágrafo primeiro? Não tem parágrafo primeiro, mas a gente vai abordar o que mudou, tá bom, meus amigos? Em outro momento, em outra disciplina, a gente pode até marcar aí um horário informalmente para conversar sobre outros temas, ou vocês podem procurar outros professores, muitos cursos que tem na internet, muito material aí para vocês, para tentar entender tudo isso. Agora, nosso compromisso é com o pacote de crime, o que ele mudou das leis, tá bom? Então, eu vou pedir muitas desculpas para vocês, porque, inclusive, é interesse meu de me aprofundar. Tem coisas aqui que, de fato, eu não tenho um grande domínio, mas que eu estou estudando o que foi mudado no pacote anticrime, o que é que já tem um pouquinho de doutrina a respeito, o que é que se comenta. Então, o que eu quero abordar com vocês é o que mudou. Então, vamos lá. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observado as melhores práticas genéticas forenses.
vai fazer o perfil genético, não é para sair divulgando para todo mundo aí, todo mundo tem acesso. Não, eu tenho que ter ali uma proteção mínima desses dados. Parágrafo 3º, deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso aos seus dados constantes no perfil genético, bem como os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado. Pessoal, ampla defesa contraditória. A pessoa tem direito a acesso a todos esses documentos formados, tá bom? Parágrafo 4º, o condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, ou seja, aqueles com grave ameaça ou com grave violência à pessoa ou hediondos, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, ó, faltou, não tinha sido cumprido, ainda não tinha se adequado aqui ao perfil genético, então, ok, já foi preso antes, está preso, cometeu aqueles crimes lá, ok, vai passar pelo procedimento de identificação genética. 8º, constitui falta grave. Meus amigos, inclusive na aula passada eu disse a vocês que é rol taxativo aquilo que está lá no artigo 50 de que constitui falta grave. Mas olha, é rol legal. Eu não posso fazer analogia em malamparte, mas nós temos mais um caso aqui. Não fere a lei, é a mesma LEP, tá bom? Então, também constitui falta grave. Também vai interromper a progressão de regime, também vai interromper, como a gente estudou na aula passada, o nosso livramento condicional. Então, você se recusar a fazer o perfil genético constitui falta grave. Mas, professor, de novo, professor, eu vou precisar lhe perguntar, isso não fere aquele dever constitucional de que o direito constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Meus amigos, seguinte, nesse tocante, se entende que essa identificação de perfis genéticos não pode ser utilizado para crimes pretéritos, mas apenas para crimes futuros. Então, olha, você já sabe, você tem o dever de demonstrar ou de dar o seu perfil genético, entregar o seu perfil genético com o exame indolor, e você está identificado. Se você cometeu um novo crime, a escolha é sua, tá bom? Agora o Estado já está preparado para reagir a você. Por exemplo, se no próprio cumprimento de sua pena você comete um crime, ok, vai ficar mais fácil de identificar a sua autoria, tá bom? Então tenham cuidado quanto a isso, porque pelo menos a doutrina, e aí vamos lá, aquela doutrina mais garantista com certeza vai começar a produzir cada vez mais materiais reclamando disso. Ministério Público, não, se você vai fazer uma prova de MP, vai nessa. Agora, se você vai fazer para a defensoria, bota um pouquinho atrás da orelha, reclama um pouquinho mais, tenta defender aí a argumentação de que fere o dever de não produzir provas contra si, tá bom? Segunda mudança, nós temos o regime disciplinar diferenciado, famoso RDD, que está previsto agora no artigo 52 da LEP. Pessoal, esse RDD começou lá com aquele Marcola do PCC, que ainda hoje está preso. A gente até falou em uma das salas, acho que na 311, sobre a situação dele. Ok, claro, sempre que a gente está argumentando aqui, são opiniões acadêmicas, que podem não significar o que vai acontecer no processo. Não estamos aqui para julgar as pessoas, julgar o caso, não somos os juízes, não temos acesso a todas essas informações, mas sim, meus amigos, o primeiro RDD acontece ali no intuito de isolar o chefe do PCC, primeiro comando da capital. E aí, professor, é claro que todo mundo reagiu que um tipo de RDD como esse, algo que a gente está acostumado a ver um pouco em filme, né, aquelas famosas solitárias e tal, isso não existia no Brasil e passa a existir apenas em 2003, quando ele efetivamente foi criado por lei, tá bom? O pacote anticrime veio, então, ampliar as hipóteses de RDD, que eram bem mais restritas, e também torná-lo, desculpem pela falta do acento, mais rígido,
Então, além de trazer mais possibilidades de se aplicar o RDD também ficou agora com um pacote de crime mais rígido, restringe mais direitos desse apenado, tá bom? Meus amigos, primeiro bloco de 10 minutos encerro por aqui, agradeço sua companhia, peço que curta se você gostou e dá aquela alongada, bebe uma água e volta para o nosso próximo bloco assim que puder.